Olá, meu nome é Fábio, sou psicólogo, tenho especialização em psicologia clínica, atendo crianças, adolescentes e adultos, trabalho nas áreas da psicologia clínica e psicologia escolar. Fiz um vídeo comentando sobre a ansiedade de uma maneira geral, depois fiz um vídeo comentando sobre a ansiedade na escola. Nesse vídeo eu vou comentar sobre a ansiedade nos relacionamentos. Geralmente a pessoa que tem muita ansiedade, esse sentimento, a ansiedade, acaba aparecendo em vários âmbitos da sua vida. E o relacionamento é um deles. Tem muitos pacientes hoje em dia que a gente acaba observando que no relacionamento com outras pessoas, seja relacionamento com familiares, com colegas de trabalho, com amigos ou com namorada, namorado, a ansiedade acaba se fazendo presente. É bem comum hoje em dia o medo do abandono, ou seja, pessoas que têm ansiedade de que é bem provável que o abandono possa acontecer. Tá? O medo do abandono ele é bem característico de algumas psicopatologias, ou seja, o transtorno de personalidade borderline, o medo do abandono nesse transtorno é parte central, tá, desse funcionamento. E também outros transtornos, tem o transtorno de ansiedade de separação, que é bem comum na infância, em que também o medo de se separar das pessoas, de estar sem as suas figuras de vinculação é muito intenso. Tá? Às vezes, a pessoa que tem o medo do abandono, ela, para lidar com esse medo, ela acaba criando estratégias com as quais ela pensa que vai prevenir esse abandono. Às vezes, a pessoa que tem o medo do abandono, no relacionamento ela acaba sendo submissa. Ou seja, ela tem medo por exemplo, a namorada vá abandonar, ou que os amigos não vão mais gostar dele, e começa a ficar submissa nessas relações. Ou seja, aceita tudo, tá? Não tem iniciativa para fazer as coisas, deixa que sempre a iniciativa parta das outras pessoas, para que assim não entre em confronto com as outras pessoas, porque às vezes a pessoa que desenvolve esse padrão de submissão acha que se ela tomar iniciativa ou ela fazer um contraponto, ela vai ser um confronto. Então ela não toma essas iniciativas, fica sendo submissa e mesmo não tendo consciência que ela não está muito afim de repente de fazer determinado passeio, de, por exemplo, assistir determinado filme, fazer determinadas atividades, mesmo ela tendo consciência que ela não tem essa vontade, ela acaba fazendo porque ela não quer se impor, tem medo que se ela se impor, ela vai ser abandonada, ela vai ser vista como desagradável, então a pessoa fica nesse estado de submissão. Às vezes a pessoa que tem o medo do abandono, ela desenvolve uma certa desconfiança na relação, que ela pensa que através dessa desconfiança ela pode ir percebendo os indícios que vão estar de acordo com, não é, que vão ser evidências desse abandono. Ou seja, a pessoa fica mais ciumenta e mais desconfiada, fica às vezes querendo saber tudo da vida da pessoa para ir percebendo esses indícios, e às vezes ela até faz acusações. Tá? Isso é comum no relacionamento afetivo, de namoro, casamento, de acontecer esse ciúme, digamos assim, e consequentes acusações que muitas vezes tem por trás é o medo do abandono. Tá? Outro medo que aparece bastante nas relações é uma ansiedade assim de pensar que a pessoa não vai ser aceita nas relações. Ou seja, geralmente pessoas que tiveram figuras, pais muito críticos na sua vida, principalmente na infância, ela pode ter a ansiedade de que outras figuras que ela vai conhecer, que ela vai se relacionar, também vão ser críticas com elas, também vão assim pegar pesado com ela, não vão aceitar o jeito dela. Então assim, esse medo de não ser aceito, de ser criticado, também é um medo que eu observo que é bem comum
hoje em dia. Então, geralmente a pessoa que tem esse medo de ser criticado, ela pode desenvolver estratégias para lidar com isso. Ou seja, às vezes é tendo uma atitude muito reservada nas relações, ou seja, a pessoa pensa que quanto mais ela se mostrar, mais argumentos ela vai dar para as outras pessoas criticarem. Então ela não se abre muito, tem uma postura mais fechada, mais reservada, tá? Ou a pessoa ela procura sempre dar o melhor de si, desenvolve o que a gente chama de perfeccionismo, ou seja, a pessoa quer sempre ter uma atitude perfeita, quer sempre ser muito eficiente e não cometer erros, porque ela acha que se ela cometer erros, ela vai ser criticada, vai ser ou às vezes até punida por isso, tá? Na adolescência, essa ansiedade do pertencimento é bem presente, ou seja, o adolescente ele tem muita necessidade de pertencer a um grupo, que são as chamadas tribos, porque na adolescência o processo de construção de identidade está terminando de ser feito, está se consolidando, ele está terminando de formar a identidade. E nesse processo de formação de identidade, o adolescente ele precisa agregar à sua própria identidade elementos de algum grupo, de alguma tribo específica, para assim ele formando a identidade dele. Quer dizer, ele vai observar determinada tribo e vai ver, essa tribo tem esse aspecto que eu gosto muito, que eu acho legal. Então esse aspecto, pertencendo a essa tribo, algum aspecto dessa, não é, desse grupo, dessa tribo, vai ser agregado à sua própria personalidade, dessa sua própria identidade, tá? Então assim, nesse processo de pertencer aos grupos, a ansiedade em de não ser aceito é bem presente no adolescente. O adolescente ele tem muita vontade de parecer legal, de ser aceito por esses grupos e de ser admirado, de ser valorizado, porque ele está no processo de construção da identidade, tá? E no processo de reafirmação também para o ingresso na fase do ciclo vital do adulto jovem, nessa fase inicial da fase adulta, também é importante essa reafirmação, essa validação que às vezes o adolescente acaba encontrando nos grupos. Só que tem alguns adolescentes que essa inserção dos grupos, que as relações, às vezes até as relações afetivas, geram muita ansiedade por causa do medo de não ser aceito, do medo de não ser apreciado, tá? Geralmente pessoas que não tiveram tanto afeto na família, às vezes a família tem uma cultura de ser mais rígido na questão do afeto, de não demonstrar afeto, que às vezes a pessoa começa a questionar se ela tem amor na família ou não, e quando chega nesses outros espaços que ela vai conviver, ela pode ter o medo de não ter o amor, de não ter a apreciação, a aceitação nesses outros grupos, nesses outros espaços que a pessoa vai frequentar. Sobre a ansiedade nos relacionamentos era isso, eu volto em outros vídeos abordando outros temas.